E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e eu sou advogada trabalhista. E aqui no canal do YouTube Sortando Advogando falamos sobre direito do trabalho, advocacia, áreas correlacionadas ao direito do trabalho e também sobre o meu intercâmbio na Europa. Os vídeos estão separados por playlists, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa bizarra: execução trabalhista. Vocês sabem que eu falei em um vídeo recente, vai estar linkado no card aqui em cima, que advogado trabalhista não costuma entender de execução, lembram? Mas vamos falar principalmente de um caso concreto hoje em dia, tá? Onde a gente se deparou com a seguinte situação: um juiz ativista que não queria que o empregador pagasse o que devia ao trabalhador. Por quê? Porque estamos em época de pandemia. Então é isso aí, amigão. A pandemia pode o quê? Autorizar o calote na fase de execução. Mas aí eu cheguei e disse, não é bem assim, não. Galera, vamos lá. É o seguinte. No vídeo que eu gravei essa semana, aliás, no domingo, eu expliquei sobre transcendência, recurso e revista e tal. Já deixei o card linkado aí por cima. Eu acabei, mencionando que advogado trabalhista não costumava entender muito de execução trabalhista e que, inclusive, cada vez mais a gente via a necessidade de se estudar e de se aprofundar e tudo mais. E ao final do vídeo, eu falei que eu ia gravar um vídeo para vocês aqui no canal, tá? Falando sobre essa situação com a qual eu estava me deparando semana passada, tá? No dia que, praticamente 2 dias antes de gravar o último vídeo que eu publiquei aqui no canal, o de transcendência, eu acabei sendo intimada de uma decisão que me deixou assim, vamos lá, eu vou fazer uma crítica, tá? Explicar a situação, o problema. Como foi que eu resolvi? Vou falar um pouquinho de execução, porque isso pode ajudar vocês a entenderem um pouco mais qual é o procedimento que a gente deve adotar, tá? E ao final, sim, vou fazer uma crítica, tá? A falta de equilíbrio, certo? Que alguns juízes, com a qual alguns juízes acabam atuando no dia a dia. Esse desequilíbrio pode acontecer também para advogados, para promotores, juízes estaduais, juízes federais, enfim, porque nós somos a soma das nossas experiências de vida, o que nos leva a agir e adotar opiniões e posturas com base nessas experiências e nessas opiniões. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre o que eu vou fazer, tá, dentro de um processo judicial é o que eu quero fazer, é o que eu devo fazer porque a lei manda, certo? Mas enfim, vamos lá. Sim, a gente está falando de um ativismo judicial intenso, onde praticamente o juiz trabalhista estava advogando para o executado. O que aconteceu? Eu fiz uma petição, tá? Em um processo, a gente tem uma sentença transitada em julgado, condenação, papapau, né? Um empregador foi condenado a pagar algumas verbas. Nessas verbas a gente fala de verbas rescisórias e verbas de caráter salarial, sim, porque tem uma diferença de salário, ou seja, a trabalhadora, além de ter deixado de receber salário, ela foi demitida sem receber a rescisão. E aí a gente conseguiu provar o reconhecimento do vínculo empregatício na justiça, e aí o empregador foi condenado a pagar essas verbas. Até aí tudo bem. O que aconteceu foi o seguinte: o executado foi citado para pagar em 48 horas a condenação trabalhista, tá? Lembrando que na Justiça do Trabalho é assim que funciona. De acordo com o artigo 880 da CLT, ele tem que ser citado, tem 2 dias para pagar sob pena de penhora, tá? O artigo ele fala expressamente isso. E aí o amigão não pagou. O que aconteceu? A gente entrou num período de pandemia e aí eu peticionei pedindo que 3 coisas que eu pedi. Uma, que fosse renovada a penhora nas contas do executado. 2, que fosse oficiado o INSS. Por quê? Porque quando a gente trabalha e a gente tem recolhimentos previdenciários, esse valor ele é repassado lá para o INSS. Então, qualquer pessoa que tem contribuição previdenciária, se você chegar lá no INSS, você vai puxar um documentozinho chamado CNIS, tá? Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde vai estar dizendo quanto você está pagando de INSS e
quem é o seu empregador e sobre qual é a base de cálculo, ou seja, que você está recolhendo no INSS. Tipo, quanto eu ganho de salário, tá? Vai estar lá nesse documento. Quanto eu estou contribuindo de previdência social e quem é o meu empregador. Entendemos? Então, eu pedi para que fosse oficiado do INSS para que a gente descobrisse quem era o empregador do executado, tá? Para que assim a gente fizesse pedido de penhora desses proventos, bloqueio dessa remuneração desse cara. Pedido número 1. Pedido número 2, eu já falei para vocês, eu pedi para que fosse renovada a penhora nas contas do executado. E o terceiro pedido que eu fiz foi para que fosse oficiada a Receita Federal, para a gente ver se nas declarações de imposto de renda, como é que se diz, a gente conseguir identificar como é que ele estava se sustentando para que a partir daí a gente fizesse indicação de meio executório, tá? Lembrando que, como eu já deixei claro para vocês, lá no artigo 880 da CLT está claro que se o devedor não pagar em 48 horas, ele já pode sofrer medidas executórias como penhora, ok? Em seguida, nós temos o artigo 883 da CLT, tá? Que fala que se o executado não pagar a condenação, devem ser penhorados tanto os bens quanto se façam necessários para garantir o juízo, ok? Então, a gente já tem a CLT que garante ao exequente, ao trabalhador, o direito, tá, de receber o seu crédito trabalhista através da penhora, ok? Ponto número 1. Ponto número 2. O artigo 835 do Código de Processo Civil, que se aplica também, tá, à legislação trabalhista, certo? De forma subsidiária, de forma complementar, vai dizer o seguinte, que a penhora observará preferencialmente o bloqueio de dinheiro, ou seja, nós temos outro artigo que também garante o bloqueio de dinheiro, tá, para pagar o crédito trabalhista, ok? Pronto, então a gente já sabe que tem uma legislação que garante penhora na conta do devedor ao trabalhador, tá bom? Para que ele receba o crédito dele. Beleza, ponto número 1. Ponto número 2, o artigo 833 do CPC, ele vai falar que bens são impenhoráveis, que eu não posso pegar e prender para pagar a dívida trabalhista, vamos supor, ou outros créditos. E aí, lá no inciso 4, ele fala que, via de regra, é impenhorável salário, provento, certo? Também, no inciso 10, ele vai dizer que valores que estão em caderneta de poupança, tá? Quando eu falo caderneta de poupança parece algo tão velho, né? Também são impenhoráveis até 40 salários mínimos. Então, amigão, você está juntando ali uma grana, tem 10 milzinho guardado na poupança, via de regra, tá? Estou botando aspas porque toda regra tem a sua exceção e a gente vai falar dela já já. Via de regra, também esses valores são impenhoráveis, certo? Só que aí, esse artigo 833 do CPC, no parágrafo 2º, ele vai chegar e vai dizer o seguinte, tá? Essa regra de impenhorabilidade de salário, provento, benefício e da poupança até 40 salários mínimos, elas não são aplicáveis para o pagamento de prestações alimentícias. O que seriam verbas consideradas prestações alimentícias? Num primeiro momento, pensão alimentícia, certo? Então, o pai caloteiro pode ter lá a poupançazinha dele bloqueada para pagar a dívida do menor lá, da criança, para ela se alimentar. E também se consolidou um entendimento na jurisprudência, quase que não sai, hein? De que créditos trabalhistas são consideradas verbas de caráter alimentar, tá? Até porque vocês sabem que o salário, ele visa, acima de tudo, garantir o pão de cada dia. Por isso, créditos trabalhistas, isso eu estou colocando de uma forma grosseira, grosso modo, porque não vou me adentrar tanto, né, nessa explicação do ponto de vista jurídico, legal e tal, porque eu estou tentando ser objetivo aqui com vocês, pra vocês entenderem. Se consolidou o entendimento de que salário tem natureza alimentar porque visa, acima de tudo, garantir o pão de cada dia, não é? Logo, nós temos jurisprudência que diz que penhora de salário e benefício e de poupança até 40 salários mínimos é possível sim para pagar dívida trabalhista. Então, eu tenho uma legislação que garante penhora na conta do devedor, eu tenho uma legislação que garante bloqueio de salário desse devedor. A legislação estava toda favorável para a exequente, para a trabalhadora, que aqui ela vai ser chamada de exequente. Para quem não entende, tá? Quem é o exequente? É quem ganhou
alguma coisa na justiça e quer receber. Quem é um executado? O cabo que está devendo. Vulgo caloteiro. Mas a gente está falando isso de uma forma assim grosseira para vocês entenderem. E aí, além da legislação protetiva, também tinha jurisprudência favorável nesse aspecto. Eu não estava conseguindo encontrar dinheiro no processo. O que é que eu fiz? Peticionei pedindo que fosse renovada a penhora, pedi que fosse oficiado do INSS para a gente ver quem era o empregador do devedor, para poder pedir esse bloqueio lá de salário, de proventos que ele estivesse recebendo, e que fosse também oficiado da Receita Federal, tá? O juiz deu a seguinte decisão que eu vou ler para vocês, meus amores. Gente, é o seguinte, sabe? Eu preciso ler para que vocês entendam a gravidade da situação, certo? E por que eu estava tão chateada a semana inteira. Vamos lá. Esclareço que, diante do momento atual em que a pandemia do Covid assola o mundo e o Brasil, o isolamento social, mesmo que necessário, tem causado influências nefastas na economia. Até eu concordo, doutor. Dessarte fragilizando as empresas e empregadores. Concordo também. Inclusive provocando, em muitos casos, o desemprego. Concordo também. Mas aí, olha o que é que ele fala. Assim deixo de deferir no momento a realização do Bacen-Júri, que deverá ser promovido após o fim do isolamento social decretado e a reabertura da economia, tempo em que o executado estará em recuperação dos seus ativos. Eu vou traduzir para vocês num português claro. Volta. Ai, gente, desculpa, porque aqui o negócio, né, eu não sou muito boa aqui de mexer com o celular. Eu vou traduzir isso, claro. Deixo de determinar que seja realizado o bloqueio, a penhora, nas contas do devedor, tá? Até a reabertura da economia, o fim da pandemia, o fim do isolamento social, momento em que o devedor, o empregador que não pagou o salário, não pagou verbas rescisórias há mais de 2 anos, hein, bebê? Ele vai se recuperar financeiramente. Deixa ele juntar o dinheiro dele, viver bem financeiramente, e aí sim, a trabalhadora vai receber o que ela merece. E aí, indefiro lá o pedido lá de ofício para a Receita Federal e para o INSS, porque nós já temos informações disponíveis o suficientes no sistema do Infojude. O que é o sistema do Infojude? É um sistema através do qual a Justiça pode acessar os dados cadastrados na Receita Federal, tá? Para verificar se você tem bens passíveis de penhora, se você, enfim, quem é seu empregador, qual é a sua fonte de renda, blá, blá, blá. Só que, meus amores, eu não tive acesso a essa tela do Infojude. 2, não foi encontrado nada lá, nenhuma informação. Tanto que foi por isso que até agora a trabalhadora deixou de receber, tá? 3, o CPC fala lá no artigo 6º, se eu não me engano, tá? Do dever de cooperação que todas as partes envolvidas dentro do processo judicial devem ter para que se alcance a efetividade da tutela jurisdicional. O que é a efetividade da tutela jurisdicional? Garantir que o que foi decidido seja cumprido. Se a ação foi julgada improcedente, morreu o boi. O trabalhador não pode mais estar ali querendo receber nada do empregador. Se o empregado ganhou alguma coisa na justiça, morreu o boi. O patrão vai ter que pagar. Certo? Então, a gente deve atuar de forma cooperativa dentro do processo judicial, visando garantir que decisões judiciais sejam cumpridas, tá bom? Esse dever de cooperação está previsto expressamente no CPC. E aí, o que é que eu estou trazendo aqui à tona para vocês? Basicamente, o juiz estava advogando. Sim, tem pessoas que gostam de advogar mesmo quando são magistradas, hein? Profissão que vale a pena, hein? Estava advogando para o executado. E aí, galera, eu vou explicar para vocês agora por que eu fiquei tão indignada.
Estamos diante de um cenário de pandemia, certo? Todo mundo está sofrendo com isso, tá? Todas as pessoas estão sofrendo com isso. Empresários que estão fechando negócios, trabalhadores que estão sendo demitidos, pessoas que estão passando por dificuldade financeira, entendeu? Para vocês terem uma noção, a menina, tá? Que faz a diarista, que faz a limpeza do escritório, ela está recebendo um benefício emergencial. A gente tava conversando e aí ela tava me dizendo, não, Thais, porque eu tô muito preocupada, porque assim, eu tô sem fonte de renda, eu trabalho como prestadora de serviço, como diarista, em vários escritórios, em vários estabelecimentos, e tá tudo fechado, então eu tô sem renda, entendeu? Eu que tinha uma renda, sei lá, de 2.500, hoje eu tô ganhando R$600, que é o dinheiro do benefício. Então, assim, todo mundo tá sofrendo com isso. Advogados estão sofrendo com isso muito mais do que servidores públicos, porque o servidor público, querendo ou não, ele está recebendo todo mês o dinheirinho dele em casa. O advogado, que é o profissional liberal, que precisa de prospectar processo, que precisa que o processo judicial ande para receber dinheiro, é o que está sofrendo com isso. E não só os advogados, tá? Outros profissionais liberais estão nessa mesma situação. Mas uma coisa a gente não pode negar. Quem mais está sofrendo com isso é a classe desfavorecida. São os pobres, que são quem estão sendo demitidos, que estão desprovidos de fonte de renda, de fonte de sustento. É o trabalhador, tá? Não estou desmerecendo o impacto na economia do ponto de vista do empresário, não. De forma nenhuma. Tem empresários aí que eu sei que estão estrangulados até o pescoço, porque pessoas que viviam de... Agora a palavra só vai em inglês na minha cabeça. Pessoas que viviam de receber dinheiro no dia a dia, entendeu? E que não tem capital de giro, com as portas fechadas, essas pessoas também estão sem ter como pagar a folha de empregado, pagar a despesa do estabelecimento comercial e se sustentarem. Então, assim, todo mundo está sofrendo com isso, tá? Mas isso não justifica de forma nenhuma eu dizer que um exequente que tem o direito de receber um crédito alimentar, que está há meses sem receber, ou seja, está numa situação real de miséria, tá? Não vai receber o direito dele, que é previsto em lei, porque a pandemia está aí e eu tenho que deixar o patrão ver se junta um dinheirinho para poder, né, ele se prover. Só que vamos lembrar que a gente tá falando de uma pessoa que antes da pandemia já estava devendo, meu amor. Se ele antes da pandemia não tinha condições de juntar um dinheiro e pagar e não pagou, não vai ser agora que ele vai fazer isso, meu amor. E além de tudo, eu tô privilegiando os interesses de um executado em detrimento de um trabalhador, sendo que não há motivo para isso, porque aqui eu tenho um direito que garante o recebimento da verba. Por enquanto, eu não tenho direito nenhum que impeça ele de pagar. Ele que vai ter que provar que por algum motivo ele não pode pagar e que ele tem o direito protegendo ele. Por exemplo, se o que é penhorado é a casa dele para pagar, aí o cara não vai perder a casa dele, porque é um bem que ele precisa para ter um teto para chamar de seu, né, no caso dele, né? Aí ele vai chegar e vai dizer, olha, o artigo lá 833 do CPC, amigão, fala que é impenhorável. Não pode ser assim, entendeu? Mas nesse caso aqui, não tinha, num primeiro momento, nada que impedisse a realização da penhora, tá? E muito menos nada que impedisse a expedição de ofício ao INSS. E aí, a gente acabou lidando com essa decisão bizarra. E aí, o que eu acabei fazendo? Vamos lá. Do ponto de vista processual. Via de regra, uma decisão que não tem caráter terminativo, ou seja, que não mata o processo, é considerada uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória na Justiça do Trabalho, via de regra, tá? Ela não é recorrível. Tem até uma súmula do TST, a 214, que fala isso. E aí, o que a gente pode fazer num caso como esse? Já que eu não poderia entrar com um recurso na Justiça do Trabalho, no primeiro momento, para combater essa decisão. Que recurso seria esse se essa decisão tivesse um caráter terminativo na fase de execução? Agravo de petição. Mas não cabe, porque lembra, ele só disse, olha, eu não vou deferir a penhora agora, mas quando acabar a pandemia e a situação econômica do país melhorar, aí eu vou determinar esse cumprimento dessa decisão. Aí a gente entra com uma coisinha chamada mandado de segurança. Dentro da Justiça do Trabalho, você sempre vai entrar com mandado de segurança toda vez que um direito líquido e certo for violado. Ok? Então, a gente entrou com mandado de segurança
E finalmente ontem saiu a liminar. Sim, o devedor vai ter que pagar. E aí, o que a gente fez? Eu entrei, né, com mandado de segurança, saiu a liminar, tá? Eu não vou falar número de processo, não vou falar quem foi o juiz, para não expor as partes, entendeu? E até porque a decisão por si só já foi uma vergonha. Thaís Márcia Barreto Lima Costa, sim, esse é meu nome, tá? Completo, de batismo. Eu teria vergonha, eu posso dizer a vocês com todas as letras. Eu já tive muitos momentos aqui nesse canal que compartilhei com vocês, de opinião, de indignação, entendeu? Mas eu teria vergonha de assinar uma decisão daquela, certo? E aí, eu queria dizer para vocês aqui, eu vou ler alguns trechos da liminar, bem rápido, assim, só algumas questões para vocês verem que nem todo julgador, certo, vai ser tão ativista judicialmente dessa forma, entendeu? Prejudicando o direito de uma parte. O relator, que é um desembargador trabalhista, ele disse o seguinte: a pandemia por si só não é razão para a não concretização da execução, mormente quando se considera a natureza alimentar da dívida trabalhista. Foi o que eu acabei de dizer. A situação de hipossuficiência da trabalhadora exequente, ou seja, a pobreza da trabalhadora, tá? Vírgula. A imprevisibilidade de quando se dará o fim do isolamento social decretado e a reabertura da economia, não sabemos quando a situação vai melhorar. Condicionante utilizada pelo magistrado atual, ou seja, pelo juiz lá, para a realização do bacen, e, por fim, a possibilidade do executado, se gravemente prejudicado em seus direitos e garantias, apresentar sua defesa e nela obter êxito. Ou seja, não há razão para se impedir o prosseguimento da execução quando a gente tem uma trabalhadora que está em estado de miséria, quando a gente não sabe quando a economia vai ser reaberta, ou seja, ele estava praticamente dizendo assim, eu não sei quando é que o executado vai pagar. E considerando que o executado pode sim apresentar defesa no momento oportuno, ou seja, quando ele realmente sofrer a penhora, caso essa penhora ele entenda que é legítima, entendeu? Não existe motivo para se impedir o prosseguimento da execução. A pandemia não é motivo para dar calote em ninguém, não no primeiro momento, ok? Aí eu vou ler outro trecho também que eu achei interessantíssimo, porque foi o seguinte, vejam, isso não foi uma situação única e pontual não, tá? Essa situação já tem acontecido em outros processos, com outros advogados também. Como é que nós sabemos disso? Porque o relator, nessa decisão do meu mandado de segurança, ele trouxe uma transcrição de um artigo do CONJUR, tá? Que, inclusive, eu vou até falar para vocês, rapidamente aqui, o nome dos caras, dos autores dos artigos. Antônio Carvalho Filho, Diego Crevelin de Souza e Matheus Costa Pereira. Eles escreveram um artigo com muito brilhantismo falando sobre o dever de pagar na fase de execução, tá? E aí, basicamente, ele diz o seguinte, olha só. E aí esse trecho consta na decisão, tá, galera? Eu tirando um pouco o foco aqui porque eu tô lendo para vocês entenderem. É justamente o mesmo caso que a gente está lidando aqui. Entendeu-se, no caso em comenta, entendeu-se que a crise pandêmica teria potencialidade de gerar dificuldades financeiras para as pessoas, o que está correto, e que o executado estaria sujeito a uma situação extraordinária de risco ao se ver imediatamente privado do seu dinheiro, está correto. É possível que, em termos fáticos, os enunciados sejam verdadeiros, ou seja, realmente existe um risco de que o executado passe por dificuldades financeiras durante a pandemia, tá? Caso se veja privado de dinheiro, da fonte de sustento dele. Aí eles continuam escrevendo o artigo. Acontece que até o presente momento inexiste substrato jurídico para tal decisão. Privilegiou-se um interesse, o do executado, que sequer se manifestou, nesse sentido, sequer manifestado, em detrimento de um direito do exequente, certo? Basicamente, eu estou permitindo que uma pessoa que está devendo deixe de pagar, e quando eu tenho uma pessoa que tem o direito de receber, deixa de receber, sem qualquer fundamento, sendo que a legislação ela garante o recebimento, e não a falta de pagamento, entendeu? E aí eles continuam. E que se note, olha só, gente,
Presta atenção, tá? Inclusive, esse foi um dos meus argumentos de mandado de segurança. Ingressando no jogo de linguagem estabelecido pela decisão, desconsiderou-se que as mesmas razões de fato pressupostas podem ser aplicadas ao exequente. Também ele pode estar em dificuldade financeira grave e necessitar da realização do crédito para enfrentar os obstáculos impostos pela crise. Ora, por que motivo a suposição foi utilizada em desprestígio do exequente? Porque se o empregador está passando por dificuldade financeira, o trabalhador também está, certo? Sendo que no peso da balança, dentro de um processo judicial na fase de execução, eu tenho que pesar quem está no estado maior de miséria. O trabalhador que deixou de receber salário e rescisão, ou o empregador que tem uma fonte de renda fixa, que tem uma fonte de sustento, que tem um capital de giro, tanto que ele tem trabalhadores prestando serviço para ele, no primeiro momento, entendeu? Então, no caso concreto, eu tenho que pesar. A pandemia está afetando a economia? Tá. Mas quem está no estado de miséria maior? A empregada doméstica, que faz 2 anos que não recebe a rescisão dela e o salário dela, ou o empregador, que é um funcionário público? Entendemos a situação aqui? E aí, eles continuam no artigo, tá? A partir daí, houve uma dupla violação da garantia do contraditório. De um lado, houve afronta à sua dimensão funcional, porque o julgador se arvora em função da parte, ao antecipar-se ao executado para trazer à baila a potencial dificuldade econômica ou ao exercício do seu direito, tá? Ou seja, ele está advogando para o executado. Do outro lado, restou transgredida a dimensão argumentativa discursiva na medida em que tais questões foram adotadas pela decisão sem oportunizar prévia participação ou influência do exequente. Ou seja, eu tomei essa decisão sem sequer deixar o exequente se manifestar sobre aqueles argumentos. Certo? E aí, tem mais um trecho aqui que eu acho interessante na decisão, que ele fala o seguinte. Aí a gente encerra essa decisão com 2 trechos que eu ainda quero ler para vocês, tá? A primeira é o seguinte. A mera possibilidade de que seja decretado estado de emergência e a crise econômica iniciada foram dadas como suficientes e invencíveis para afastar a constrição patrimonial, ou seja, o bloqueio, a penhora para se pagar o que era devido ao trabalhador, sem demonstrar como e por que a pandemia do Covid poderia afastar o direito do exequente ao bacenjude, um dos meios expropriatórios considerados preferenciais pela legislação. Ou seja, eu estou dizendo, olha, só por conta da pandemia e do risco de dificuldade econômica, eu estou deixando de garantir a penhora. Eu estou deixando de garantir o pagamento do crédito do trabalhador. Sendo que eu não trouxe nada concreto mostrando que o executado não tem condições de pagar. Vocês entenderam aqui qual é a diferença? Sendo que, em contrapartida, eu tenho uma situação concreta que garante ao trabalhador o direito de receber. Entendeu? Então, só por isso aqui, já não se poderia admitir esse tipo de argumento. E aí eles terminam o artigo. Cara, esse artigo é muito fantástico. Eles terminam o artigo. Eu vou deixar o link, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, com esse artigo, que eu extraí, inclusive, da própria decisão judicial, para se vocês quiserem ler, que é uma coisa que eu acho que vale a pena. Eles finalizam dizendo o seguinte: olha a importância disso. Ao Poder Judiciário em geral e aos juízes em especial são necessários calma e discernimento para que seus atos não sejam geradores de crises colaterais em meio à pandemia promovida pelo coronavírus. Mais do que nunca, é o momento do recolhimento de comportamentos ativistas e o exercício da autocontenção, devendo-se observar o direito posto em suas decisões. Ou seja, eu preciso agir com equilíbrio para que eu não traga mais danos ainda, além dos que já estão ocorrendo por conta da pandemia. Qualquer modo, continua lendo, qualquer modo de agir diverso representará perigo superior que estamos a enfrentar. Ou seja, a gente já está numa situação muito grave por conta da pandemia. Eu não posso agravar esse dano à sociedade, deixando de garantir aquilo que é devido a quem tem para receber e de aplicar a lei quando a lei garante esse direito. Trata-se de um verdadeiro teste de fogo para a garantia contrajurisdicional do devido processo legal, que ninguém, autores e réus, exequentes e executados, sejam privados de suas garantias.
tá? Então, galera, eu finalizo esse vídeo de hoje com uma sensação de vergonha, tá? É o que eu posso dizer para vocês, uma sensação de vergonha, certo? De ativismo judicial que deixa de cumprir garantias e deveres previstos em lei para favorecer uma parte, certo? Por conta das minhas opiniões pessoais, tá? Todos nós temos preconceito, todos nós temos opiniões tendenciosas, mas o direito ele foi feito para ser cumprido e aplicado. Nem sempre vai ser justo, nem sempre vai ser correto, mas ele tem que ser aplicado, entendeu? E do ponto de vista moral, chega a ser uma vergonha um magistrado deixar um trabalhador que está numa situação de miséria para proteger um empregador que sequer apresentou indícios de que não tinha condições de pagar aquilo, tá? Infelizmente, é uma questão de prioridade. Tem gente que vai preferir viajar para a Europa do que pagar a pensão alimentícia do filho. E aí eu vou deixar uma situação dessa ocorrer? De forma nenhuma. E muito menos eu vou usar o loop da pandemia para deixar de aplicar o direito que é devido a um menor de receber o crédito alimentar dele, a um trabalhador de receber o crédito alimentar dele. Ao mesmo tempo, eu também posso dizer para vocês que hoje, em plena sexta-feira, eu estou encerrando esse dia. Estou encerrando esse dia não, né? Estou encerrando essa semana com uma sensação de que sim, a advocacia pode fazer a diferença na vida de alguém, tá? E eu trouxe esse vídeo para vocês, não ficou um vídeo gigantesco, um vídeo longo, enfim, eu sei que um pouco cansativo, mas eu trouxe esse vídeo para compartilhar com vocês a minha experiência, entendeu? E mostrar que não é porque um juiz deu uma decisão de forma unilateral prejudicando o direito de alguém que essa situação vai permanecer, tá? O trabalho do advogado, ele realmente é essencial, indispensável à justiça. Pode até ser que quando se passe a penhora não se ache nada, nem um centavo, nem um vintém, vamos dizer assim, na conta do devedor. Mas, pelo menos, a gente vai garantir a aplicação do direito, tá certo? Então, eu encerro hoje esse vídeo trazendo esse caso concreto para vocês, tá? Mostrando minha indignação, expondo como foi que eu resolvi esse problema, tá? Do ponto de vista jurídico. E com a esperança de que quem estiver assistindo esse vídeo, certo? Põe a mão na sua consciência e não se conforme com as situações que a vida apresentar para vocês, tá bom? Enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilhem nas redes sociais, sabe? A gente não pode permitir que esse tipo de situação se perpetue, de um judiciário que favorece uma classe social mais privilegiada em detrimento da outra, entendeu? E para que a gente mostre que a advocacia é essencial à aplicação de justiça, beleza? Se você puder, compartilha esse vídeo nas redes sociais, me dá like, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados, beleza? E brigadão a todo mundo que está se inscrevendo, a gente já está chegando a 1.500 seguidores e espero que em breve a nossa comunidade aumente. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!